Namastê, cancerianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a sua mandala astrológica para 2024. Vou explicar para vocês como que a mandala astrológica funciona. Para quem não conhece esses meus vídeos de fim de ano, eu vou tirar aqui 12 arcanos maiores, um para cada casa astrológica. Vou também tirar uma 13ª carta, que vai ser o seu regente. E esse regente vai entregar uma mensagem para o ano de 2024 e também para dezembro, tá? Eu preferi colocar dezembro no fim do vídeo para eu não precisar produzir 24 vídeos, ok, gente? Eu tenho outros vídeos para trazer aqui para o canal para 2024, então eu preferi fazer dessa forma. Acho que a mandala funciona muito bem. Tenho feito essas mandalas no fim de ano já há alguns anos, eu acho que vocês curtem. O que eu posso recomendar para vocês? Deem preferência ao signo ascendente, tá? Você pode sim assistir ao seu signo solar, mas ele é um complemento. O ideal é que você assista ao ascendente primeiro. Você vai precisar da sua hora de nascimento certinha. Se você não tiver, se você não souber, você pode sim assistir o signo solar. Como é que você descobre o seu signo ascendente? Eu recomendo muitíssimo o site astro.com. Para mim, ele é o melhor site de astrologia gratuito do mundo. Tem lá uma aba em português, você vai conseguir traduzir, tá? E aí você vai colocar lá os seus dados direitinho e em especial a sua hora. E aí você vai ter o desenho do seu mapa. É legal ter o desenho. Para quem gosta de assistir a conteúdo astrológico, melhor ainda, tá? Então vamos lá. Vou montar a mandala de vocês, eu vou virar para mim toda aqui na mesa e vou mostrando uma a uma, conforme nós formos avançando. Câncer, Sol e Ascendente. A mandala astrológica para 2024. Casa 1. Casa 2. Casa 3. Casa 4. Casa 5. Casa 6, casa 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí tô tirando agora o regente, vai ficar aqui na mesa, não vi. A gente só vai revelar o regente no final. E aí eu vou levantar aqui todas as cartas para mim, para ver o todo. E vou mostrando para vocês casa por casa. Não se preocupem, para quem nunca assistiu a esses meus vídeos de fim de ano, eu vou explicar o que é cada casa no meio da leitura. Vocês começam aqui na casa 1 com a energia do louco. O louco é um arcano excelente para ter aqui. A casa 1 é a energia do próprio ascendente. Ela é aquela energia necessária para que façamos a vida caminhar. Tudo que a gente precisa fazer andar nos remete à energia do ascendente. E aqui na lógica da mandala astrológica, a casa 1 leva toda a mandala. Ela é muito importante. Existem outros pontos importantes aqui, mas podemos dizer que a casa 1 é o mais importante, tá? Um dos mais.
Vocês vão ver que eu vou destacar mais outro aqui no decorrer. E aí, o louco aqui me remete a vocês literalmente começarem do zero em 24. Eu já vou começar a costurar cada casa com as demais, tá? Sem necessariamente dizer de onde que eu tô tirando as informações, porque como eu tô vendo a mandala inteira, tá? Eu já vou começar a fazer as relações entre as coisas. Em 24, vocês vão passar por situações karmáticas, vamos chamar assim, ligadas a destino, tá? E aí vocês podem se perguntar, mas isso não acontece em todos os anos? Sim, né? Nossa vida é karma, o karma é ação, né? O karma nada mais é do que a lei da ação e reação se aplicando nas experiências da alma, né? E não é porque esse ano é especial nem nada disso, mas tem aqui um favorecimento para que vocês se desfaçam de pesos. E muitas vezes a gente carrega esses pesos sobre os ombros. A gente carrega até outras pessoas, né? E eu percebo que tem uma temática aqui de libertação, de liberação. E essa temática vai ser vivenciada de formas particulares em cada casa, em cada área. Cada casa astrológica tem diversos temas. Você pode pensar em diversas áreas da vida relacionadas às casas astrológicas. E eu entendo que você sim tem esse restart. Você vai chegar ao fim do ano, né? Você não vai sentir esse restart agora. Quando você chegar ao fim de 24, você vai perceber, nossa, eu realmente me livrei de muitas bagagens. O louco é um arcano que eu gosto de dizer que é aquele que viaja leve. E muitas vezes quando eu tô falando dele, quando eu tô na energia dele, eu gosto de associar com aquela coisa de você aprender a viajar leve, como algumas pessoas falam. Pessoal aí que produz conteúdo sobre viagens, por exemplo, muitas vezes falam sobre isso, né? Como é que você viaja para certos destinos só com uma bagagem de mão, por exemplo, né, dentro dos aviões. Ainda mais porque houve aí, né, essa mudanças do que você pode levar, quanto que pode despachar e por aí afora. E eu já tive essa experiência. É muito interessante. Quem não teve, eu recomendo, tá? De você tentar ir para um determinado destino só com a bagagem de mão. Então eu tinha bagagem de mão e uma bolsa a tiracolo simples com documentos, uma necessaire, óculos escuros e era isso. Eu só tinha aquela mala de mão que estava comigo a bordo, né? E aí você começa a pensar, ainda mais as mulheres, né? Começa a pensar como é que você vai combinar as roupas e tudo mais. E eu fui com um calçado somente. O calçado que eu tava nos pés
e um chinelo que eu coloquei dentro dessa bagagem de mão, né? E deu tudo certo. Isso já tem alguns anos. E quando eu percebi que deu tudo certo, eu achei que eu teria dificuldades, né? E outras circunstâncias de vida também, eu já precisei entrar nessa coisa do minimalismo. Por que eu tô falando isso? Porque o louco, ele é um minimalista do tarô. Ele é aquele cara que resolve iniciar uma nova jornada e ele leva somente o necessário nessa trouxinha dele. Ele não tem muita coisa, não tem muitos pertences. Ele tem ele mesmo, a sua conexão com o divino e uma grande fé na vida. Ele é aquela figura que se lança. Ele sabe que as coisas vão dar certo no final. Essa energia é a energia que você precisa cultivar durante o ano inteiro, tá? E podemos dizer que você vai querer iniciar muitas coisas em diversas áreas da vida, não em uma só. Mas eu acho que o mais forte para todos vocês é esse grande reinício, que eu estou chamando de restart. Você pode restartar tudo, se você desejar. Você chegar no fim do ano, inclusive com uma sensação de nova vida. Nossa, eu estou com uma nova vida, porque eu repaginei tudo. E aí, se você aceitar esse desafio, porque o que você vai alcançar vai depender do tanto que você vai querer se desapegar em cada área que a gente vai abordar aqui. Então, cada casa que eu for falar aqui, além da eu vou pegar também a partir desse prisma do desapego. Como viajar leve em cada uma dessas casas. Vamos combinar isso, tá? Vou fazer a leitura de vocês dessa forma. Porque a sensação, eu tô com a sensação, eu sinto coisas, né, quando eu leio. Meus mentores trazem para mim, eles fazem um negócio muito interessante comigo. Eles trazem as coisas do campo de vocês para dentro de mim, pro meu coração, para eu sentir a leitura. Eu não falo só os significados das cartas, o que eu penso, o que eu interpreto, o que eles falam para mim. Eu também sinto o que vocês sentem. E aí, nessa de trazer para dentro de mim, eu preciso traduzir da melhor forma. Então, a sensação que essa mandala tá me dando é de que vocês têm nas mãos uma oportunidade assim gigantesca de renovação. Então aproveitem, não desperdicem. Hoje pode até ser que você não saiba exatamente onde é que você quer renovar, mas eu preciso dar essa força, imprimir essa energia do louco em todo o resto da mandala. Quem for assistir a outros signos, vai ver que eu não li assim. Eu faço na ordem, né? Então eu tô lendo a mandala de vocês depois da mandala de Gêmeos. Até Gêmeos eu não fiz isso, mas para vocês está vindo essa necessidade, tá? Então eu vou respeitar uma temática de desapego e de você terminar o ano tendo passado por uma grande limpeza kármica. Só uma observação. Meu entendimento de karma é diferente do entendimento que as pessoas têm no Ocidente. No Ocidente ficou uma coisa aí meio estranha de as pessoas acharem que karma é coisa ruim, né? Ah, fulano é um karma na minha vida. Não é isso, tá? O karma, ele é, como eu já havia falado, essa lei da ação e reação na prática na sua vida, tá? E às vezes as pessoas não têm compreensão
do que acontece em certos momentos da sua existência, porque elas ignoram, muitas vezes escolhem ignorar o fato de que nós temos diversas experiências. Essa experiência em que a gente está agora, ela não é a única, nunca foi, nem será. Então é uma alma que está ali passando por experiências. Toda vez que nós vamos encarnar de novo, nós encarnamos o louco. O louco, ele é um personagem que nos representa toda vez que nós passamos pelo véu do esquecimento e nos aventuramos, tá? Então, sabendo que essa energia dele vai estar bastante presente para vocês, eu vou deixar ele aqui quietinho, vou para as demais casas e vou fazendo as devidas costuras aqui conforme necessário. Na casa 2, vocês têm a roda da fortuna. A casa 2 é a casa dos valores internos e vista de uma perspectiva mais mundo da matéria, ela fala de dinheiro. Ela fala de um tipo de dinheiro que é aquele com o qual você pode contar, ou seja, salário, por exemplo, tá? Você sabe que aquela determinada quantia vai cair na conta, você espera por aquilo, tá? Existem outros portais de dinheiro e de abundância e o mapa expressa isso, a mandala astrológica também. E aí a gente vai falar sobre isso depois. Mas pensando nessa vivência dos valores internos, como que você expressa isso para o mundo, como que você faz as outras pessoas entenderem e levando em consideração a perspectiva aqui de desapego, a roda da fortuna é uma carta excelente para ter aqui. Agora, ela tem uma questão. Por quê? Porque a roda da fortuna representa não só movimento, né? E que aí movimento pode ser algo muito bom. Ah, vai ter entrada de dinheiro. Sim, mas tem entrada, tem saída. Tem movimentação, tá? Pensa num livro caixa, né? Entradas e saídas, tá? E aí, você vai precisar de muita consciência para perceber em que ponto da roda você se encontra. Porque a roda da fortuna nos força a ganhar outras perspectivas. O mais importante ao lidarmos com a energia dela é percebermos se nós estamos num movimento ascendente ou descendente, tá? Então, com relação às suas finanças, você percebe que você está no movimento ascendente ou descendente, tá? É importante você reconhecer isso agora, comparar com outros momentos de vida, comparar com você mesmo, não com outras pessoas, a sua história. Em comparação à sua história, no que se refere a finanças, você está no movimento ascendente ou descendente? Por que eu estou deixando essa pergunta no ar? Porque você vai precisar dessa resposta agora, para você movimentar tudo isso durante o ano. Não adianta só eu dizer aqui, entradas, aí os cancerianos acharem que vão todos ficar ricos. Não é isso. A movimentação, ela pode ser usada para o seu bem. Em especial, se você ganha o entendimento de que dinheiro nada mais é do que a representação de uma energia de troca, tá? Na verdade, nós somos regidos por trocas. O universo é feito à base de trocas. Acontece que as pessoas enxergam as coisas, em geral, de um jeito muito limitado. E aí você vai se ver convidado a enxergar
a sua vida financeira e as possibilidades que ela abre para você ou que ela deixa de abrir, porque você pode estar num movimento descendente. É preciso que você se conscientize de tudo isso para você saber como, dentro das suas finanças, você pode caminhar mais leve. Isso significa que você vai precisar se desapegar de alguma coisa? Talvez. Você entrar numa consciência profunda do dar e receber, que rege a verdadeira abundância. E aí, se você perceber que você está num movimento descendente, o que você tem que fazer para subir, né? Você tem que começar a transformar a sua vida numa vida mais minimalista. O que é verdadeiramente necessário? O que cabe numa mala de mão, tá? Às vezes a gente pensa que precisa de muita coisa para viver, mas não precisa não. Muitas das coisas que nós temos são luxos e quase todas são passageiras. Passageiras em que sentido? Você só leva daqui, dessa encarnação, as suas experiências, seu aprendizado, a sua consciência e o que você amou ou deixou de amar. Todo o resto fica aqui. Então você pode usar essa reflexão como um combustível para você saber o que de fato é necessário para você viver. Porque pode ser que você, através dessas consciências, você acabe se tornando até uma pessoa mais próspera. Próspera também no sentido de poder fazer outras coisas. Aqui eu vejo um aceno, por exemplo, para você economizar, guardar dinheiro para fazer uma viagem. Já que eu peguei o exemplo de viagem, de mala de mão e tal. A roda da fortuna, ela tem também essa significação, né, de movimento no sentido de viagem. E aqui podem ser viagens de grandes distâncias também, tá? Viagens internacionais. Se você não tiver condições logo agora, ou nem estiver pensando nisso, tá bom, você vai deixar isso para depois. Mas eu tô querendo dizer que você vai exercitar tanta prosperidade na sua vida que você vai poder gozar do movimento. Você vai poder se dar ao luxo de não saber certas coisas. Você vai poder não ter todas as respostas. Porque você percebe que lá na frente, se você precisar de algo, você é próspero o suficiente para atrair aquela coisa para sua realidade, tá entendendo? Aqui também tem um outro aceno para aqueles de vocês que desejam fazer alguma transição de carreira e que estão empurrando com a barriga, tá? Vou falar sobre isso depois, mais tarde, com outros detalhes, tá? Mas já é suficiente que você saiba disso, que existe aqui esse empurrão. Para aqueles que não sentem mais que estão vivendo o seu propósito ou que acham que seu propósito pode ser exercido de uma outra maneira. E aí, às vezes, por questões kármicas também, você se coloca como se você fosse devedor de alguma coisa. Eu estou devendo alguma coisa para alguém, aí é por isso que eu continuo nesse lugar. Pode ser até a questão literal de dívidas, tá? Enquanto eu não quitar certas dívidas, em dinheiro mesmo, enquanto eu não quitar essas dívidas, eu não posso me mover porque eu preciso de algo garantido. Ou seja, vocês vão refletir sobre todos esses temas. Eu estou pegando aqui alguns pontos que estão presentes no campo de vocês
Vocês podem vivenciar tudo ao mesmo tempo agora, não necessariamente só uma das alternativas, tá? Na casa 3, o Sol. Mesma carta interessante de ter aqui na casa 3. A casa 3 ela está ligada às comunicações, aos movimentos, a conhecimento e a viagens. Agora, a questão da casa 3 é que ela é muito mais voltada para o seu entorno, para onde você vive, as suas circunstâncias imediatas e os contatos imediatos, as pessoas que fazem parte do seu cotidiano. E eu entendo que você pode extrair muita felicidade dessa vida imediata. Me passa aqui uma energia. Sabe aquela coisa da pessoa matutina que acorda de bom humor, ela já acorda lá na rotina dela, fazendo as coisinhas dela. É aquela pessoa que já acorda dando bom dia, né? Que já acorda com um sorriso. É essa vibe, tá? Você pode não ser essa pessoa. Você pode até ter ideias pré-concebidas sobre quem são essas pessoas, achar que talvez você nunca seja uma delas, mas eu acho que tem um potencial aí para você. É um caso a se pensar. Eu não tô querendo dizer que você vai se tornar aquela pessoa que já às 5 da manhã ela já malhou, e aí ela vai postar lá no Instagram dizendo que tá pago. Não é bem isso, tá? Eu sei que algumas pessoas têm necessidade por questões de tempo, por questões de trabalho, mas outras às vezes fazem certas coisas pela exibição mesmo, né? Não é o caso aqui, tá? Embora tenha a energia do Sol, e quando o Sol está presente, a gente tem que tomar cuidado sim com o ego e com o exibicionismo. Mas me parece um negócio assim muito genuíno. Você conseguindo vivenciar uma realidade mais pura, mais leve e mais minimalista, como eu tô falando, um jeito assim muito tranquilo, muito natural, como se você tivesse sempre vivido assim. É engraçado essa mensagem tá vindo para vocês. Se tá vindo para vocês é uma questão de mérito. Só que eu acho que todo mundo se beneficiaria com isso, independente de signos. Eu acho que é um tipo de vida que as pessoas gostariam de ter, sabem? Não sei a razão dos fogos, tá, gente? Aqui no Rio tudo é possível, tá? Continuamos. Tem uma confirmação do que eu estava falando aqui com a roda da fortuna, de viagens internacionais. E aí o Sol me acrescenta mais uma informação, né? Até o fim do ano, você em condições de vivenciar essa realidade, se esse for o seu sonho, tá? Se for aí pertinente para onde você está no seu momento de desenvolvimento, tá? Mas vocês são regidos pela Lua, né? E aí a Lua às vezes dá para vocês um peso. E depois vocês vão entender por que eu tô falando isso, porque a Lua está aqui na sua mandala, tá? Daqui a pouco ela vai aparecer. Às vezes eu sinto que
vocês carregam até mesmo um peso ancestral, peso das histórias da família. Não é que vocês estão renunciando à própria história, mas esse peso está indo embora por alguma razão, tá? E como eu tô falando, eu acho que é mérito, porque por que vocês estão recebendo essa mensagem? Quando outras pessoas gostariam de viver essa vida mais leve, né? E 2024 é um portal. Ele é um portal do passado para o futuro. Vocês podem se questionar, mas todos os anos não são isso? Sim, mas 2024 é especial, tá? E aí eu tenho, né, outras coisas para falar sobre o ano, para deixar para vocês ainda no canal. Mas agora estamos, né, lendo a sua mandala. Outra coisa para vocês observarem, tem uma necessidade aqui de vocês deixarem as suas comunicações às claras. Então, evitem segredos. Se você precisar guardar um segredo por algum motivo, guarda mesmo. Guarda para você e Deus, sem que outras pessoas precisem saber. Por que eu digo isso? Porque tudo que tiver ligação com a comunicação para vocês vai estar exposto, vai estar às claras, tem a luz do sol ali. Então não dá para esconder nada. Nada, nada, nada. O ideal é que a sua vida seja um livro aberto, tá? Eu entendo que por determinadas razões, em certos pontos assim, não possa ser esse livro aberto. Mas sabe aquela segurança da pessoa que caminha pela vida sem nada temer? É o que eu percebo aqui, tá? Muito interessante. Uma energia interessante. Em casa 4, o carro. A casa 4 é a sua casa. É a casa de Câncer no zodíaco natural. É regida pela Lua. Então ela tem a ver com a temática do lar. O lar num sentido metafórico, mas também a gente pode pensar na casa física. É uma casa também que está ligada à família, seja a sua família de origem ou a família que você formou, tá? A família adotiva, família, tá? É uma casa que também está ligada à mãe, e aí por consequência a 10 está ligada ao pai, a figura materna, a figura paterna, tá? E é uma casa também muito conectada com a ancestralidade, com a sua história de alma e também com o fim da vida, tá? Todas as casas de água, 4, 8 e 12, elas estão profundamente conectadas com o histórico da alma. E aqui a 4 é de onde você veio, certo? Com o carro, dá para tirar aqui alguns significados. Mudança de casa. E essa mudança de casa, ela pode ir além de uma mudança de imóvel. Ela pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de estado, uma mudança de país. Quando eu olho para a mandala inteira, eu vejo que tem abertura para diversas movimentações, né? Você vai até onde você precisar ir, até onde faz parte da sua história. Tem também aqui uma energia de você se afastar da família de origem,
mas num bom sentido, não que você está dando as costas para eles, mas no sentido de que você está vivendo a sua própria vida. Você está vivendo mais leve, mais livre, lembra? Você está vivendo um estilo de vida que agradece, reverencia tudo que foi aprendido, tudo que foi experienciado, mas que resolve caminhar segundo os seus próprios conceitos, dar os próprios passos. Algumas pessoas de câncer, algumas, tá? Não estou falando de todo mundo, isso vai ressoar para alguns e para outros não. Algumas pessoas de câncer têm uma dificuldade muito grande de se desligar da família de origem. Se desligar desse seio familiar, né? E aqui tem esse empurrão. Então, se você é uma dessas pessoas que ainda não fez isso, não passou por esse desligamento, 2024 é um ano muito favorável para que você faça isso. Para que você tenha a sua independência. Mais uma vez, você vai honrar o lugar de onde você veio, mas você vai ser quem você veio ser. E acho isso, né, bastante interessante, olhando desse ponto de vista karmático. Alguns de vocês vão perceber que meio que tá na hora. Alguns de vocês já sabem disso, já sentem isso. Só que vai precisar caminhar um pouco dentro do ano para ter oportunidades de fato. E aí pensa a partir de abril, tá? Não precisa ser abril literalmente, mas a partir de abril existe essa viabilidade para você fazer movimentações, para você ir mais longe. Então, quer dizer, tem movimentação no sentido de viagens, que podem ser viagens pessoais ou profissionais, e tem movimentação também no sentido de você literalmente ir para outro lugar, tá? Se por algum acaso você não estiver pensando nisso, se não tiver a menor possibilidade material disso por enquanto, pelo menos você com essa sensação de que você está se desgarrando desse núcleo familiar. Você está vivendo mais de acordo com os seus próprios códigos, né? E uma vida muito movimentada, o seu cotidiano, ele não vai ser um tédio, muito pelo contrário. A casa 5, a gente tem aqui a energia de Leão, a força, que é o regente do ano, é a própria casa de Leão, né? A casa 5, ela tem a ver com o ego, né? Por ser o sol, ser leão. Ela tem a ver, eu gosto de dizer que é uma casa de bem-estar, de prazer, porque ela envolve muitos temas. Amores, amizades, diversão, jogos, lazer. Também é uma casa que a gente chama muito na astrologia de filhos e obras, porque ela envolve isso que sai de você, seja um projeto ou uma pessoa, literalmente, um filho, né, uma outra consciência. Então, com a energia da força aqui, e vindo da 4, no que eu estou dizendo que você vai receber esse grande empurrão para ser você mesmo, você vai ser você mesmo para a família de origem, mas também para as outras pessoas que estão em volta, as pessoas do convívio imediato, né, que estão ali no entorno.
em especial as amizades e os amores, tá? Lembram que eu falei que não vai dar para guardar muitos segredos? Você vai querer escancarar tudo para todo mundo, num sentido assim, olha, esse sou eu. Se você me ama assim, tá maravilhoso. Mas se você não me ama, eu não vou ficar arrastando correntes por você, eu vou encontrar outra pessoa. Na verdade, meu próprio amor me basta. Tem uma coisa muito aqui do auto-amor. Meu amor me basta. E aí eu vou encontrar uma companhia, por exemplo, a partir desse amor. Mas não porque tem um vazio aí no meu peito para ser preenchido com uma companhia. Vocês não vão... Quem quer um novo amor, por exemplo, vocês não vão sair à caça de alguém... porque tem aí que preencher um vazio, tem que estar com alguém. Nada disso. Eles vão estar até bastante confiantes. Pelo menos deveriam estar, né? Vão receber também esse empurrão para a autoconfiança, certo? Vocês vão estar bem egóicos, assim. Num bom sentido, tá? Eu não tô vendo aqui como algo negativo, não. Não para a maioria, tá? Vocês vão estar bem, assim, se sentindo muita vontade na própria pele, na própria energia. E quem gostou, maravilhoso. Quem não gostou, paciência, tá? Casa 6, vocês têm o julgamento. E aí, o que acontece? A casa 6 é a casa da rotina, do cotidiano. Isso envolve trabalho, envolve saúde, os cuidados com o corpo físico. E aí eu preciso conjugar a casa 6 com outras coisas que eu já falei aqui. Vocês vão precisar exercitar tudo isso que foi dito até agora, porque tudo isso vai auxiliar vocês a não manifestar algum quadro de saúde. Eu acredito muito, 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 muito que 99,9% dos quadros de saúde que manifestamos tem uma origem sutil. As doenças, elas são manifestações de um desequilíbrio do ser. E a nossa alma nos comunica de diversas formas, mas às vezes nós não vemos. E aí, nessa de não querermos ver, as questões vão passando para os corpos menos densos, aí chegando no mental, no emocional, até chegar no físico. Para chegar no físico, a sua alma manifestou para você muito desequilíbrio. Mas como a gente está numa sociedade doente, podemos dizer isso, que está em transformação, né? Está em vias de se tornar outra coisa com a graça de Deus, né? Porque a gente está no meio de uma transição planetária e no meio de um projeto de ascensão em massa, então muita coisa vai mudar. Pode ser que no meio de tudo isso você de fato não tenha percebido. E aí você não deve ficar se sentindo culpado por causa disso. Mas aproveita que você está recebendo esse recado e se olha um pouquinho. Por isso que eu estou dizendo que tudo que foi dito até agora, você exercitando tudo que foi falado até então, você tem ferramentas para estar bem no seu cotidiano, estar bem de saúde,
estar bem fisicamente, estar bem nas suas rotinas, no seu trabalho. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o julgamento aqui me remete a algo hereditário. Quer dizer, uma coisa que é comum na sua família. E aí você, como muita gente pensa, tal problema tem na minha família e então logo eu vou ter. Você pode ser a pessoa que quebra o padrão. Na verdade, você está sendo convidado para isso, com o carro ali na 4. Quebra o padrão, você não vai repetir a história. Como é que você não repete a história? Sendo de um jeito diferente da família. E aqui também tem aquele outro aceno que eu falei lá na 2. Aqueles de vocês que estão querendo uma transição de carreira. Muitos estão sentindo esse movimento atravancado por questões karmáticas. Eu acredito muito numa outra coisa. As pessoas atraem os seus locais de trabalho não por causa de salário, não por causa de currículo. As pessoas atraem seus locais de trabalho pelas circunstâncias, pelas pessoas, pela energia do local. Você vai trabalhar num local onde você vai poder estar a serviço, onde a sua energia é requerida. E aí pode ser que você esteja com dificuldade porque a sua energia ainda é requerida num determinado local. Para que ela não seja mais requerida, você tem que ser diferente das pessoas que estão ali. Se você for igual àquelas pessoas, você vai continuar atraindo aquele espaço. Você tem que ser outra pessoa para você poder fazer uma transição de carreira. Você tem que passar pela metamorfose. Às vezes, as pessoas que querem fazer transição de carreira, elas acham que é uma coisa mágica, assim. Você vai virar borboleta no dia seguinte. E se entrar, então, naquelas coisas aí dos coaches da vida, aí pira, né? Porque a maioria presta um desserviço, né? Você conta nos dedos aí quem é que de fato fala alguma coisa de impacto. Aí as pessoas estão entrando nos surtos, assim, né? Porque compram essa ideia, vai virar borboleta no dia seguinte, basta crer. Não é assim. A vida tem um movimento. Sim, o nosso mental constrói muita coisa. Mas se a sua energia for requerida num certo lugar, você vai tentar se mexer de todas as formas, você vai continuar se sentindo preso lá, tá? Então, se você quer de fato estar num outro local de trabalho, ou até mesmo numa outra carreira, seja ela um pouquinho diferente ou radicalmente diferente, tanto faz, você vai ter que ser essa pessoa que você quer ser. Naquele espaço, para começar a dar conflito. Que as pessoas têm medo de conflito, né? Porque a pessoa ela quer ter controle de tudo. Eu vou fazer a minha transição em tal data, porque aí eu vou receber tais e tais dinheiros. Não pode sair nada do lugar. Ela não, né? Tem gente que não quer perder nada e quer se movimentar. Quando o louco tá ali, né? Tá dizendo o tempo inteiro para vocês, olha, você vai ter que ver o que é de fato importante. Você vai ter que seguir pela vida com a sua bagagenzinha de mão, né? A trouxinha do louco nas costas, olha lá, né? Quantas pessoas não... Isso já está acontecendo, é uma coisa que vai se intensificar em 24. Quantas pessoas não estão precisando deixar os seus locais, as suas casas, pelas mais variadas circunstâncias, com uma mochilinha ali nas costas, para ter que reconstruir a vida num outro pedaço? Porque aquele pedaço aqui está expulsando, aquele pedaço não comporta mais.
Por N razões. Eu não tô querendo dizer que é mais ou menos traumático, tá? Eu não tô com um juízo de valor aqui. Só tô dizendo que tem muitas pessoas que estão sendo expulsas de certos locais. E isso vai se intensificar durante o ano. Muito, tá? Muito, muito, muito. Tem a parte dramática da coisa? Tem, claro. Mas as pessoas precisam ver além do visível. E esse recado tá vindo para vocês por alguma razão. Porque isso é uma limpeza de karma muito forte e bonita. E mexendo, né, com esse potencial de mexer em tudo, se você quiser. Tá? Então, cuidado aí com repetição de padrão, tá? Em especial padrão familiar, padrões familiares. E se você tá insatisfeito com alguma coisa da sua rotina, olha para os comportamentos que você vem repetindo e tenta fazer diferente, certo? Casa 7, vocês têm o mundo. Casa 7 é a casa que eu gosto de chamar de casa dos compromissos. Muitas pessoas chamam a casa 7 de casa dos casamentos. Tem casamento na casa 7? Tem, mas não é só casamento. Eu prefiro dizer que tem compromissos aqui. São as pessoas que habitam a casa 5, os amores e as amizades, por exemplo, só que tem ali um contrato envolvido, tem um compromisso maior. Você divide o teto com a pessoa, você já colocou a sua escovinha de dente lá no banheiro da pessoa, você tem sociedade com alguém, você honra alguém. Por quê? Porque é uma casa que também está ligada à clientela, tá? E também a inimigos. Inimigos declarados. Quem são os inimigos declarados na modernidade? Por exemplo, concorrência. Concorrência. E com concorrência você pode colocar aí até mesmo colegas de trabalho que são mais próximos e que são pessoas que podem mexer os pauzinhos ali e ficar com uma vaga que você quer, por exemplo. Certo? O inimigo declarado é aquele que você tem que ter por perto. Por isso que tem aquele ditado, né? Keep your friends close and your enemies closer, né? Os amigos por perto, mas os inimigos mais perto ainda. Pra você saber o que o cara tá fazendo. Então a casa 7 tem esse povo todo. E aí aqui nós temos uma energia de finalizações. Então você vai ter que olhar para essas pessoas da casa 7 e ver quem é que ainda faz sentido na sua vida. Porque tem aqui fechamento de ciclo, tá? Fechamento de ciclo, vamos pegar aqui um exemplo. No caso de um casamento, significa que o casamento vai acabar? Não, significa que o casamento vai entrar numa nova fase. Mas você dá conta de uma nova fase no seu casamento, você vai ter que saber, vai ter que ter essa resposta, tá? Mesma coisa, sociedade. E aí tem aqui uma coisa um pouquinho mais fora da curva, que não vai ressoar com todo mundo. Mudança para o exterior por causa de um cônjuge que é de fora. Ou a pessoa é estrangeira ou ela é daqui, mas está morando fora. Você lidando com clientela de fora. Você fazendo acordos de trabalho com pessoas de fora.
E aí pode ser assim, literal, do tipo no exterior, ou pessoas que ao menos podem até estar perto, mas elas te expandem a consciência. Então, você vai ter que lidar com as pessoas da casa 7 de um jeito muito especial, porque elas vão ter que mudar o seu mundo. Se elas não fizerem você olhar a realidade de um jeito diferente, não tá legal. Elas são pessoas que precisam te desafiar. E aí aqui, quando a gente fala da casa 7, eu já começo a falar das oposições entre as casas. Eu também faço isso durante a leitura da mandala e eles estão me chamando a atenção para o seguinte, que eu não tinha percebido isso. Aqui a gente tem o começo e o fim, o louco e o mundo dentro do tarô, tá? Então você começa, né, com essa energia do zero, dos novos inícios, aí quando você chega na casa 7, você é o fim. Fim para começar de novo, né? Dentro do tarô, quando a gente chega no mundo, né, na jornada do louco, chegou no mundo, a gente começa uma nova jornada, né? O louco ele vai começar um novo ciclo de vida, né? Uma nova proposta. Então, as pessoas com quem você tem algum tipo de compromisso, elas têm que te desafiar nesse nível. Se for uma coisa ali muito mais ou menos meio sem graça, periga. Periga terminar. Ou você criar novos códigos para esses compromissos, tá? Mas alguma coisa tem que mudar. Não tem como ficar estacionado, não. Tem movimento também. Hierofante na 8. Aqui é o seguinte. A casa 8 é uma casa... Eu amo a casa 8. A casa 8 ela é uma casa bem complexa. Ela é a casa de Escorpião. Ela tem... Enquanto que a 2, que é a oposta, fala dos valores internos, a 8 fala dos valores externos. Aquilo que a gente compartilha com outras pessoas. Que pessoas? As pessoas da 7. Então aqui, nessa ideia de recursos compartilhados, a gente tem recursos do cônjuge, recursos compartilhados com um sócio, recursos que você recebe dos seus clientes. Você observar a concorrência para ver qual é a precificação da concorrência, por exemplo, tá? E aí, aqui na 8, a gente lida com o que eu falo que são dinheiros de outras fontes. Herança, pensão, processo na justiça, prêmio, uma bolada, você ganhou na Mega da Virada, aí é a casa 8. Se você é autônomo, empresário, o que entra para você de recurso é a casa 8. Porque você não tem controle do que chega. Não é sempre aquele pingado. Você não sabe, né? Tem uma coisa inesperada. Você não sabe ao certo quanto vem. Casa 8, tá? Casa 8 é aquela energia que o pessoal fala, dinheiro inesperado. Casa 8. E aqui, a gente, né, por ser a casa de Escorpião, é uma casa muito profunda. A gente pode colocar aqui um autoconhecimento profundo e também um conhecimento mais aprofundado dessas pessoas da 7, em especial cônjuge e um sócio ou vários sócios, tá? Da perspectiva da casa 8, não sei por que eles estão pedindo para eu falar isso, mas eu vou falar. As pessoas muitas vezes não tomam devido cuidado quando vão fazer sociedade, né? Vão fazer sociedade com gente que mal conhece. Furada! Furada!
Você tem que conhecer bem a pessoa com quem você vai entrar em sociedade, tá? E aí, com o Hierofante aqui, eu vou dar para vocês um recado que é mais geral e um recado que é particular. O geral é o seguinte: vocês vão, em meio a tudo isso que já foi falado, vocês vão estar dedicados ao autoconhecimento. Ou pelo menos deveriam. E esse autoconhecimento vindo através de estudos. A grande questão é que se, por exemplo, eu faço aí uma coisa minha, assim, mas outras pessoas também pensam assim, eu faço um paralelo entre autoconhecimento e espiritualidade. Não são a mesma coisa, mas estão interligados, tá? E aí, se você for pegar um ponto de vista mais espiritual ainda, pode ser que você entre aí em alguns conflitos, porque você vai se ver tentado a buscar por alguma coisa que seja mais clássica. Ah, eu preciso de uma religião. Eu preciso de um lugar para frequentar. Muitas pessoas com esse tipo de questionamento vêm falar comigo. E atormentadas, né? Porque a gente ouviu, a gente aprendeu, né? É quase que um mandato social. Não, você tem que ter lá o local de culto. Você não pode encontrar Deus em outros lugares. Você não pode se encontrar em outros lugares. É perigoso. Aí você pode entrar nesse conflito aí. Tá? Por que eu digo isso? Porque o papo é super tradicional, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não fique se cobrando excessivamente. Mais e mais pessoas estão se encontrando de outras formas, que não são através das religiões tradicionais, ou da forma tradicional de fazer as coisas. O que é tradicional também, né? E aí o recado que não vai servir para todo mundo, mas que está presente no campo. Casamento. Casamento. Essa mudança de ciclo presente na casa 7, para alguns de vocês vai significar mais compromisso. Você tem uma pessoa que já faz parte da sua vida, tá lá com a escovinha de dente, não sei o quê, mas vai ter um casamento. E casamento com pompas e circunstâncias, porque é o Papa que tá aqui. Não vai ficar só nessa de escovinha de dente, não. É casamento. É compartilhamento de recursos, tá? E uma coisa que eles estão pedindo para eu falar. Muito cuidado com como que a outra pessoa administra as finanças. Ela vai estar olhando a mesma coisa em você. Se nesse tempo todo de relacionamento não deu para ver como é que cada um lida com isso, trata de ver agora para não ter dor de cabeça depois. E aí lá na frente querer separar, tá? Sejam muito honestos, ok? Vocês vão precisar falar de coisas que não são muito românticas.
E aí, dependendo do momento que vocês estiverem de relacionamento, se vocês estiverem muito ainda naquela fase amorzinho, vai sair faísca. Num mau sentido, né? De briga. Então, sejam mais racionais. Você pode até falar para outra pessoa, olha, eu te amo, mas a gente tem que sentar e a gente tem que discorrer aqui como é que vai ser a nossa vida em comum. Tá? Atenção com relação a isso. Porque muitas pessoas entram no casamento sem ter a menor ideia do que é. Menor. E tem outra. Não é porque talvez vocês vivam juntos que vocês saibam de tudo. Não mesmo. Coloca um contrato no meio para vocês verem o que acontece. As pessoas se transformam. Então, alguns de vocês vão olhar para isso, tá? Tem como ser maravilhoso? Tem como ser maravilhoso. Mas vocês vão precisar de muita honestidade, tá? A Lua, sua regente, na casa 9. E aí tem aqui, ó, uma oposição entre Sol e Lua, aqui em 3 e 9, tá? Que eu tava falando pra vocês da questão do peso, que às vezes vocês são pessoas pesadas, porque ficam muito presas aos próprios meios de fazer as coisas e tal, entendeu? Tá animada a vizinhança hoje, né? A leitura de vocês. Já teve de tudo, né? Criança, cachorro, fogos, carro de som, tudo. Aqui a 9 com a Lua é o seguinte. Aqui eu vou fazer para vocês uma interpretação da 9, assim, que eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer na vida. Porque a 9, como é a casa de Sagitário, Júpiter, ela é tudo isso que leva a gente para fora. E tem várias circunstâncias aqui, né, que a gente já viu, que vão levar vocês para fora, que vão levar vocês para longe do seio familiar, porque é para ser assim. Alguns de vocês vão casar, então tem essa coisa de criar uma família, né? E aí tem a Lua na 9. Que a Lua é uma energia meio fora do lugar aqui na 9. Bem fora do lugar. Foi por conta dela também que eu falei sobre o lance dos segredos. Que vocês não vão conseguir guardar segredos por muito tempo. E tem uma razão para tomar cuidado com relação a 8, porque a 8 tem a ver com segredos. E tudo tem que estar às claras no que diz respeito ao que for compartilhado. Só que, da mesma forma que eu estou dizendo que vocês vão querer se libertar, que vocês vão querer estar mais leves, que vocês vão querer reinícios, uma parte de vocês vai relutar contra todas essas mudanças que estão sendo ditas aqui. Na verdade, uma parte de vocês está apavorada com tudo que está sendo dito. Como se pensasse assim, não quero nada disso. Eu não quero todas essas mudanças, eu quero ficar dentro da minha concha. Eu quero ficar
lá na minha zona de conforto. Então, entendam o seguinte: quanto mais liberdade uma situação, ou até mesmo uma pessoa, um relacionamento, for trazer para você, mais resistência você vai encontrar. E essa resistência, ela pode até doer. Vocês podem manifestar coisas físicas. Exemplos: inchaço nas pernas, por exemplo. Inflamações no organismo, as ites em geral. TPM, no caso das mulheres, é uma TPM assim severa. Mudança de humor severa também. Acordou de um jeito, de noite está de outro, totalmente diferente, completamente virado no giraia. E aí eu falei, né? Você pode se tornar aquela pessoa matutina que acorda às 5 da manhã e posta que tá pago. Só que tem um outro lado seu que não vai querer nada disso. Tem um outro lado seu que vai querer ficar embaixo da coberta, em especial no inverno. Aquela coisa, né? Vou cobrir aqui a cabeça, eu não quero nem ver a luz. Tá? Vocês vão lidar com essa dualidade. E aí, como é que vocês lidam com isso? Pendurado na 10. Pendurado é um cara que nos propõe a mudar de ponto de vista. A casa 10 é uma outra casa importantíssima aqui da mandala. Ela é o ponto onde a pessoa tem que chegar. No mapa natal, ela tem significados profundos como propósito, missão, carreira, posição social, entre outras coisas. Mas aqui na mandala, e em especial nessa mandala de vocês, eu gosto de ver a casa 10 como esse ponto onde a pessoa tem que chegar, esse clímax, o ponto alto do ano. E o ponto alto do ano do canceriano é o desafio. É o desafio. Tá doendo. Tô com uma TPM louca, comendo todas as barras de chocolate que eu encontro. Não quero ver ninguém, eu quero ficar embaixo das cobertas. Tô com uma it aí qualquer. Pipocou dor para tudo quanto é lado. Eu não quero mudar. Eu não posso mudar. Eu vou ficar no mesmo lugar onde eu estou. Não quero nenhuma dessas mudanças que essa mulher está falando. E se eu dissesse que você vai querer? Durma-se com um barulho desses. Você vai precisar olhar com muito carinho essas suas partes que são do contra. E aí, para isso, você vai precisar do autoconhecimento. Você vai mudar de ponto de vista. Tô falando, você vai se tornar essa pessoa matutina. Eu tô dando um exemplo aqui esdrúxulo, não precisa ser literalmente assim, mas você vai se tornar essa pessoa que acorda feliz às 5 da manhã, antes do sol raiar. Essa pessoa que faz saudação ao sol, sabe?
que é bom dia, sol. Você sabe como é que é? Você vai se tornar essa pessoa. Pega a simbologia da coisa, tá? Não precisa ser literal. Mas é uma mudança, não só de ponto de vista, eu acho que é uma mudança de... Eles estão me dando aqui a palavra caráter. Não é caráter, gente. Me deem outra palavra. Vocês sabem que é mais do que isso. História, tá? Tá. Quem estão explicando pra mim que assim, é como se você... É isso, é mais isso. Imagina o teu livro da vida. Você tá virando a página, você vai escrever em outro capítulo. Você virou a página, tá em branco. Aí você vai escrever ali o que você quiser. É isso. O que tá nas outras páginas está lá. Tá escrito já passou. Mas aí no que você tem páginas em branco para escrever, você pode escrever o que você quiser. Pode ser o gênero que você quiser. Suspense, comédia, romance. Pode ser o que você quiser. Morte na 11. A 11 é uma casa que está ligada a grupos. Todos os grupos onde a pessoa possa estar inserida. Todos mesmo. É a casa de Aquário. Então, nela, a gente começa a olhar além do nosso umbigo, além da nossa família, além das nossas circunstâncias sociais. A gente começa a olhar para o todo. A gente está caminhando para a dissolução que acontece na 12, onde tem a energia de peixes. Em Aquário, a gente pode olhar mais para aquilo que é humanitário. E aqui é o seguinte, 2 recados. Primeiro recado, não desprezem os grupos de que vocês fazem parte ou se surgirem novos grupos, porque podem ter muitas chances de transformação a partir desses grupos. Você fazer novos contatos, conhecer novas pessoas, ter outras oportunidades. Então, deem muito valor a esses grupos onde vocês estão inseridos e outros que aparecerem, tá? E eu consigo enxergar um portal para tudo, tudo mesmo. Oportunidade de viagem, oportunidade de novo emprego, oportunidade de nova carreira, oportunidade de relacionamento. Por aí afora, tá? Vocês não vão poder estar isolados. Vocês têm que fazer parte de diversos contextos. Então, essa vontade que eu falei de ficar debaixo da coberta, ela tem que dar e passar, tá? Não vai poder ficar muitos dias assim, não. Porque vocês vai ter demanda, sabe? Vocês vão ser exigidos nos lugares. E aqui tem um outro recado que não é tão agradável, mas que eu tenho que dar. 2024 é um ano impactante, tá, gente? Eu vou deixar aqui no canal mais conteúdos, além dos que eu já deixei, explicando tudo isso, explicando o astrologuês da coisa e também explicando em termos de vidência mesmo, tá?
E o que acontece é que assim, vocês vão ficar muito, muito impactados com as mudanças que a gente vai ver. Em especial os desencarnes. Desencarne em massa, tá? E aí vocês vão ficar profundamente impactados. Mas aí, nesse sentido, o que eu posso dizer para vocês? Cada um vai estar onde tem que estar. E nós temos que encontrar conforto nisso. Como é um ano extremamente kármico para vocês, isso que eu acabei de falar vai ser muito verdadeiro para vocês. Cada um vai estar onde tem que estar. Vocês têm essa limpeza tão bonita acontecendo, que é justificada, né, confirmada para mim com a próxima carta, a última carta, né, da casa 12, é a justiça, tá? A justiça divina vai operar nas suas vidas. Em alguns casos, vai fazer verdadeiros milagres, ok? Verdadeiros milagres. Mas tenham um pouco de paciência, porque vocês só vão entender muitas das coisas que eu tô falando no meio, né? Do meio pro final do ano, tá? Agora eu percebo que tem muitos presentes, tem muita bênção, que é mérito, tá? E aí, para finalizar, vamos ver quem é o seu regente. Seu regente é a temperança. Muito bom. A temperança representa para mim esse equilíbrio, né? Tem tantas propostas aqui diferentes. É um centramento. Vocês podem usar o seu contato com o divino para conseguir esse centramento. E aí eu vou fazer o seguinte, como eu fiz nos outros vídeos, eu tenho aqui os menores. E aqui a gente vai tirar daqui dos menores a gente vai tirar uma mensagem, que é a mensagem que a temperança tem para trazer para o seu ano e também para dezembro. Nove de espadas. Não perca o sono por causa daquilo que você não pode controlar. Entregue a sua vida e a vida daqueles que você ama ao divino. Cada passo que for dado, sinta que é um passo do divino. E você vai perceber as obras do divino na sua vida. Veja a realidade com outros olhos, para você ter um entendimento superior, para você ter um entendimento que vai além do ego, para que você tenha um entendimento da justiça divina, para que você saiba aquilo que é justo e é correto,
e que nem sempre é aquilo que a mente egóica quer. Ok, meus amigos? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Um Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Curtiu? Deixa o seu like. Comenta, compartilha com os amigos. Assina o canal. E não esquece de ativar as notificações do sininho para você receber novas postagens que eu deixar aqui. O pessoal tem reclamado que não tá achando as minhas coisas. Verifica lá na hora do sininho se você está cadastrado para receber todas as notificações e não somente as principais, tá? Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.